Olá rapazes, olá meninas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a fórmula resolutiva das equações do segundo grau para equações completas. Como eu já falei para vocês, a gente aprendeu as equações incompletas, quando falta o elemento B ou o elemento C. Não pode faltar o A, porque ele é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, e aí some a variável elevada ao expoente 2, então não pode ter, não pode deixar de ter. Agora, e quando eu tenho todos os elementos, todos os coeficientes, A, B e C? Para você que não lembra, esta é a equação completa do segundo grau, na sua forma geral. Tcharam! Beleza? E aí, quando a gente tem ela, como é que eu resolvo? Não dá para usar os processos de equação do primeiro grau para resolver. A gente tem uma outra expressão que serve de forma geral para resolvê-la. E qual é? É a fórmula de Bhaskara. Não, não é essa Bhaskara. A fórmula de Bhaskara. I am Batman. Não, não é essa também. Falando sério, é esse cara aqui, ó. Tcharam! Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um hindu nascido no século XII, no qual atribuímos muitos dos trabalhos de álgebra que utilizamos até hoje em dia. Só que eu tenho uma novidade, o que a gente chama de fórmula de Bhaskara não é do Bhaskara. Na verdade, esse conceito matemático de usar coeficientes algébricos para resolver equações de segundo grau, a gente conseguiu, recebeu ele de presente do francês François Viet, que viveu por volta do século XVI. Bhaskara desenvolveu vários processos algébricos que foram muito utilizados e são até hoje, mas ele usava processos para resolver equações de segundo grau que vinham dos babilônios, há quase 4.000 anos atrás, que era um processo que era escrito em prosa e usavam coeficientes numéricos, não letras, como a gente usa. Esse processo que nós utilizamos até hoje em dia é graças ao Viet, tá ok? Um pouquinho de história é sempre bom. E agora vamos lá. E como é essa fórmula geral que a gente chama de Bhaskara? Lembrete, é só no Brasil, viu? Nos outros países não falam não. É só a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Pois bem, voilá, aqui está ela. E agora, sumindo. E aí a gente já aprendeu que para resolver uma equação de segundo grau, a gente tem que antes achar os seus três elementos. Se tiver. Não precisamos dos três, só precisamos de um. Mas se tiver os três, ela é completa. X ao quadrado, x, elemento independente. Os coeficientes x ao quadrado e x, a, b e c. E aí vocês viram que a fórmula resolutiva tem esse processo. Opa, isso aqui não. O valor de x, ou seja, a raiz dessa equação vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac dividido por 2a. Aí vocês vão falar, tudo isso? Mas é fácil, é tranquilo de fazer. Lembrando, isso aqui na verdade é uma expressão algébrica, onde esses valores algébricos literais são os coeficientes da equação. Você separa eles da equação, substitui aqui e resolve. E no instante nós temos a conta feita, a solução achada e as raízes localizadas. Vamos ver no exercício para ver como é que fica? Fechem os olhos, abram novamente, vocês vão ver que a gente já vai ter voltado. 1, 2, 3. Turum. Voltamos. Vamos resolver uma equação do segundo grau completa. Da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então vamos colocar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vocês conseguem achar os valores a, b e c, esses coeficientes? Olha o a aqui. É 1, que é o valor que está multiplicando x ao quadrado. Olha o b aqui. Menos 5, é o valor que está multiplicando o x. E o valor solto que não está agregado a nenhuma variável? É o 6, que é o termo independente. É o C. Bom, agora que a gente já tem os valores, é só substituir, não é? Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Quem é o b? Menos 5, então vai ficar menos 5. Mais ou menos, porque está dentro de uma raiz. Quem é o b ao quadrado? É o menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Vamos fazer aqui. E a gente vem para cá. X igual menos 5. Menos com menos mais 5. Mais ou menos raiz disso tudo. 5 ao quadrado ou menos 5 ao quadrado dá 25. Sinal negativo de uma potência de expoente par é positiva. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos 24. 2 vezes 1, 2. Seguimos a conta.
mais 5, ou 5, né? Mais ou menos. Raiz quadrada de 25 menos 24, 1 sobre 2. Isso tudo vai ser igual. Vamos lá. X vai ter dois valores, como vocês podem perceber nesse caso. Porque a raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Aí eu gosto de fazer assim, ó, eu já discrimino os dois resultados. Primeiro negativo, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2. Vai dar 2. Agora vamos botar o positivo. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, qual é o conjunto de solução ou resposta para essa equação? Quais são as raízes que satisfazem essa equação? X sendo igual a 2 ou sendo igual a 3, qualquer uma das duas. Fácil de resolver? Tranquilo, legal. Vemos agora mais uma parte desse vídeo que vocês vão gostar. Saindo no 2, no 3, no 1 e saindo. Olá, voltamos para finalizar esse vídeo. Vocês já devem ter ouvido falar do discriminante das equações de segundo grau. Se não ouviram, vão ouvir agora. Ó. Existe um valor que serve para identificar, antes de resolver toda a equação, se ela vai ter raízes reais ou não. Ou seja, se os valores que satisfazem a equação estão dentro dos números reais ou não. Se você vai ter o resultado ou não. A gente chama ele de discriminante e a gente representa por esse elemento. O delta, que a gente chama, que é a letra grega. E ele equivale a b ao quadrado menos 4ac. Se você resolver esta pequena expressão algébrica antes, você já consegue saber quantas raízes vai ter. E a tabela é essa daqui, ó. Tcharam! Viram? Quando eu tenho b ao quadrado menos 4ac, ou seja, delta, maior que zero, eu vou ter duas raízes reais. Quando ele é igual a zero, uma raiz real. E se o delta for menor que zero, nenhuma raiz real. Por quê? Porque se o delta é menor que zero, quer dizer que vai ficar dentro da raiz. Lembre-se, esse valor está dentro da raiz na fórmula geral. E se é menor que zero, eu não tenho como tirar a raiz quadrada de números negativos. Legal? Lembre-se disso. Perfeito. Voltando para a tela. O que eu posso fazer? Dar um exemplo para vocês verem. Eu tenho um exemplo bem bacana. Deixa eu ver se eu trouxe ele anotado aqui. Tenho. É um caso, vocês vão ver aqui. Pronto. Vamos fazer essa conta e ver quanto é que dá? Vamos primeiro usar o discriminante para saber se é possível achar raízes reais. Vamos fazer isso. Delta não é isso? Se esse valor for maior que zero, temos 2. For igual a zero, temos 1. Se for menor que zero, não vai ter nenhum. Então vamos lá. Quem é o B? Menos 8. Então menos 8, opa, ao quadrado. Não precisa desse mais não. Menos 4 vezes o A, que é 2. E vezes o C, que é 16. Então delta vai ser igual. 8 ao quadrado, ou menos 8 ao quadrado, igual a 64. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 16, talvez você não lembre, mas eu lhe falo, dá 128. Então a delta aqui vai ser igual a quanto? Menos 64. Ou seja, delta menor que zero. X não pertence ao conjunto dos números reais. Não temos raiz real nessa equação do segundo grau. Legal? Então eu aconselho sempre que você puder, calcula primeiro o delta, até porque você já vai ter o valor para botar na fórmula. E veja se tem raízes, para você saber com qual tipo de equação você está lidando. Tranquilo? Dúvidas? Falem comigo nos comentários ou me procurem, quem é meu aluno, no grupo de WhatsApp. Fui, meus queridos. Foco nos estudos. Tchau!